eu resolvi trazer essas reformas porque elas também ajudam a compreender o fenômeno da loucura de uns tempos para cá, né? Assim, mais perto da gente. Então, qual que é o contexto que elas vão surgindo? E todas elas, umas mais, outras menos, acabaram influenciando nos nossos modelos atuais, né? Então, tanto para a nossa reforma psiquiátrica, né, ali que começa mais ou menos na década de 70, 80 do século passado, quanto para as atuais políticas. Então, a gente vê, né, assim, algumas coisas que se repetem, né? Então, reformas psiquiátricas internacionais. Qual que é o nosso contexto? Contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, eu comecei lá na introdução falando, né? Assim, após a Segunda Guerra Mundial, muitas coisas aconteceram relacionadas aos nossos pactos civilizatórios, né? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que acaba saindo em 1948, depois a gente vai ter as questões dos marcos dos tratados de bioética, né? Que vão ter ali os tribunais que condenam práticas de tortura em nome da ciência, enfim, então a gente vai tendo aí uma revolução, né, que vai sendo grandes acordos, eu chamo de acordos humanitários, acordos civilizatórios, para combinar, né, assim, da forma mais universal possível, de como é que a gente quer viver este mundo, o que pode, o que não pode, né? Então, nesse período, os hospitais psiquiátricos que estavam ainda na herança da concepção pineliana e de bases biológicas começaram, então, a ser comparados com os campos de concentração, né? Então, e esse cenário, né, assim, desse tipo de tratamento, se configurava como uma violação de direitos humanos, que no pós-Segunda Guerra Mundial acaba sendo as pessoas se tornam intolerantes a esse cenário, né? Então, qual era a realidade, né? Privação de liberdade, abandono, maus tratos, miséria, né? Assim, mortes não esclarecidas, desnutrição, enfim, todo tipo de degradação humana era encontrada nesses hospitais psiquiátricos, né, que tinham aí essas características. Nesse pós-guerra, também era necessário reerguer as nações, né? Então, em muitos países com perdas dos homens nas guerras, ou invalidados, né? Então, precisava de novos recursos para lidar tanto com essas pessoas que poderiam se recuperar de traumas, quanto as pessoas que estavam internadas poderiam, então, ser uma força de trabalho para reerguer a nação, economicamente, politicamente, enfim. Então, tudo isso possibilitou que se olhasse para essas instituições e se repensasse, bom, esse hospital não recupera ninguém, né? Tá atrás aqui está escrito hospital. Não recuperava, né? Se é uma instituição de saúde em que a medicina atua sobre ela, como é que as pessoas não melhoram, né? E não só não melhorava, como começou a ser considerado um fator agravante ao sofrimento, né? Então, assim, estar internado não só não te ajudava, como te piorava, né? Então, assim, essas percepções que ficaram mais escancaradas no período da Segunda Guerra, no período pós-Segunda Guerra Mundial, escancaradas que a gente fala assim, ó, em nível mundial, né, gente? Não era só uma realidade que depois tem no Brasil, né? A gente está falando aqui internacionalmente. Começa, então, a ter, né, assim, bom, se essa realidade não cabe mais com esse olhar sobre o ser humano que a gente tem, o que a gente pode fazer, então, né? E aí, esse período, né, assim, ainda tem uma concepção de loucura, né, assim, que é herança daquele modelo da psiquiatria clássica, né, como associada à invalidez, à dependência, a questão do perigo, né, periculosidade, e a questão da cronicidade, né? Então, até esqueci de falar ali na questão da loucura, quando a gente associa o louco ao selvagem, né, a desrazão, não sabe o que está fazendo,
Essas internações lá, né, configurada como a grande internação, elas também vão se caracterizar, né, até está lá escrito no mapa conceitual, como entidades semi-jurídicas. Por quê? Porque não era só a medicina, né, assim, não era só em nome do tratamento que as pessoas eram internadas, elas também eram internadas pela lógica moral, jurídica, né? Então, a associação entre loucura e periculosidade tem essa origem, né? Assim, essas pessoas são perigosas, então elas têm que ficar isoladas, né? Na prática, na atualidade, o que a gente vê é que as pessoas em sofrimento psíquico relacionados à questão da esquizofrenia, né? Isso que seria o louco mesmo, elas são mais violentadas do que cometem violências, né? Então, isso é uma questão que é uma herança ainda, mas muitas pessoas ainda reproduzem esse discurso. E aí, então, gente, eu separei aqui as experiências, né, internacionais em três conjuntos, né? Cada um tem duas experiências. As duas primeiras que a gente vai ver é a comunidade terapêutica, que não tem a ver com as comunidades terapêuticas de internação de pessoas que fazem uso problemático de álcool e drogas na atualidade, é uma lógica um pouco diferente, né? E a psicoterapia institucional. O que acontece? Essas duas, né, elas, a principal característica delas, né, assim, a grosso modo, é que elas abordam a psiquiatria a partir de um próprio modelo do hospital psiquiátrico, ou seja, mesmo que elas, né, por exemplo, que nem a psicoterapia institucional, entendesse que uma parte do tratamento deveria ser na comunidade, não questionavam essa lógica da exclusão como um problema em si e também não questionavam o modo como a psiquiatria constituía o saber sobre a loucura, né? Num segundo momento, a gente vai ver, então, a psiquiatria de setor e a psiquiatria comunitária ou preventiva. Uma aconteceu na França e a outra nos Estados Unidos, que faz uma mudança de objeto. Vamos falar, então, de saúde mental, não só de doença mental, e vão falar que o tratamento deveria ser prioritariamente na comunidade e que o hospital deveria, então, ser uma parte do tratamento quando necessário e não a principal parte, né, como era nas anteriores. E, por último, né, a antipsiquiatria, que aconteceu na Inglaterra, e a psiquiatria democrática italiana, que vão questionar a construção do saber psiquiátrico, né? Então, questionamento direcionado à psiquiatria em si. Então, vejam, cada uma dessas experiências foram muito importantes para a construção de um novo olhar sobre a loucura e de novos dispositivos, ou seja, de novas terapêuticas, de novas estratégias. E cada uma delas vai ter características, algumas vão se assemelhar, outras ficam diferentes, e a gente vai ver cada uma delas agora. Então, as comunidades terapêuticas, né? Elas tiveram inspirações em experiências anteriores à Segunda Guerra. O Simon, na década de 20, né? Tem uma descrição bem curtinha ali, né? Por falta de mão de obra para construir um hospital, na época, recrutou cronificados. Cronificados aparecendo de novo, que eram quem? As pessoas que estavam há muito tempo internadas e que não apresentavam melhoras em seu quadro, né? Assim, não mudavam seus comportamentos para fazer esse trabalho. E aí, o que ele percebeu? Que quando essas pessoas estavam trabalhando, elas melhoraram, né? Então, assim, ficaram mais tranquilos, mais organizados, né? Então, essa experiência dele, ele descreve depois, vai reforçar aquela lógica de que o suor do trabalho ajuda a conter manifestações psíquicas de loucura, né? Uma das hipóteses que a gente tem, né, assim, que não era o trabalho exaustivo físico que ia lá organizar os fluidos corporais, organizar as emoções, mas que você participar de uma atividade com certo sentido, de forma colaborativa, um senso de pertencimento, né, de utilidade, pode ter efeitos terapêuticos, né? Então, e o trabalho é isso, né, gente? Assim, apesar da gente precisar trabalhar para viver, quando a gente faz determinadas práticas profissionais, elas têm efeitos terapêuticos, né? A gente se sente reconhecido, pertencente, útil, importante, né? Enfim. Na década de 40, que também é uma inspiração para
pro Jones, né, que vai ser o inglês que vai criar as comunidades terapêuticas, o Mellinger, né, criou dentro do manicômio debates em pequenos grupos de pacientes para compartilhar experiências e soluções para os seus problemas. Então, era uma questão inédita, né, uma base aí da psicoterapia de grupo, mas essas lógicas, né, essas experiências que tinham acontecido anteriores, inspiraram o modelo da comunidade terapêutica, né, que é o Maxwell Jones, 1959, veja, quase anos 60, né, assim, aqui no Brasil, depois vocês vão ver, a gente vai estar no ápice, né, assim, da indústria da loucura, né, mais ou menos nessa mesma época. Então, ele vai ser considerado, então, o primeiro autor e operador prático das comunidades terapêuticas. Não só ele, obviamente, né? Organizou os internos em grupos de discussão, em grupos terapêuticos e de atividades. Ou seja, mudou a lógica de organização do funcionamento desse hospital, que antes era uma lógica hierárquica, né? Ali embaixo está aqui o médico detentor do saber. Eu sei de você, eu sou o cientista que estudou, então eu posso te dizer o que você tem e como é que você deve ser tratado, né? E esse paciente, né, essa pessoa internada, submisso como se ela não tivesse um saber sobre si, né? Hoje, no campo da saúde mental, a gente não trabalha mais com essa lógica, né? As pessoas sabem de si, por mais que ela tenha ali uma fala desorganizada, um pensamento que esteja incompreensível para a gente não invalida esse seu saber, né? Qual era o objetivo dele, então? Envolver o paciente em sua própria terapia e com a dos demais, né? Então, a relação terapêutica abandona a hierarquia médico-paciente, né? Então, isso por si só já é terapêutico, né? A pessoa ser protagonista da sua própria história, do seu próprio tratamento, já vai ter efeitos terapêuticos, né? Nessa lógica, a função terapêutica, então, passa a ser responsabilidade de todos, né? Então, dos técnicos, dos pacientes, dos familiares e também da comunidade. E na prática, como é que funcionava? O que eles faziam dentro dessa experiência, né? Reuniões diárias, né? Assembleias gerais. Não sei se vocês têm familiaridade sobre assembleias, né? Assim, no nosso modelo atual de saúde mental, né, que vigora aí na reforma psiquiátrica brasileira, a gente tem as assembleias dentro dos CAPs, né, que são centros de atenção psicossocial, que foram os primeiros serviços substitutivos aos manicômios que surgiram no Brasil. E é muito interessante porque essa estratégia, né, o que acontece? Numa assembleia, são convidadas, então, todos os técnicos, né, assim, todos eles, desde quem é o pessoal dos serviços gerais, o pessoal da segurança, caso tenha portaria, essas questões todas, os técnicos administrativos, de enfermagem, o pessoal que tem formações específicas, né, psicologia, serviço social, e até o pessoal da gestão, e todos os usuários do serviço, né, a gente acha que essa é uma expressão que é importante de enfatizar, quando a gente está falando do usuário, não estou falando do usuário de drogas, né, usuário do serviço de saúde mental, né, e seus familiares e todas as pessoas do entorno da comunidade podem participar. E essas assembleias, elas são grandes debates democráticos, né, em que se decide os rumos do serviço. Se a gente vai pedir algum recurso para determinada oficina, se a gente vai organizar atividades fora do planejamento terapêutico daquele CAPS, enfim, né, assim, é uma organização bastante democrática, todos os votos têm o mesmo peso e constitui esse viés de cidadania, né, do louco enquanto cidadão, porque ele pode falar do que ele quer para o seu tratamento, né, tem voz. Grupos terapêuticos, né, daí na realidade, hoje em dia a gente tem diversas abordagens, mas na época já acontecia. E aí, né, assim, nesse formato, todos executavam de forma igualitária as tarefas relacionadas ao funcionamento da instituição, né? Então, queria romper com a concentração do poder hierárquico, né? Uma das lógicas que se tinha é que essa autoridade do saber médico, principalmente, era uma das formas que ajudavam a produzir mais sofrimento, né? Então, pode ver que, né, em dois momentos fica claro isso, assim, né, de que queriam mudar essa lógica hierárquica de organização do manicômio, né?
E aí, uma estratégia que eu acho muito interessante, que eles chamavam de aprendizagem ao vivo. Ou seja, eram ensaios, treinos, né, assim, dentro do hospital, de formas de agir, viver e se comportar fora do hospital. O que é importante, né? Assim, não é não é um adestramento de comportamentos, né? Mas uma forma terapêutica de criar estratégias. Me parece sempre muito uma questão de dramatização. Como que você faria nesse momento? Né? Qual outra resposta que eu posso dar diante de uma situação que me irrita, né? Então, assim, não era decorar comportamentos, né? Mas ensaios, né? Assim, se na vida real me acontecer isso, como é que eu posso reagir de outras formas? E obviamente que daí você pode falar dos seus sentimentos, você pode dizer como é que você se sente, então você se aproxima de quem você é, né? E aí você consegue também lidar com esses fenômenos que foram as suas manifestações, que foram consideradas loucura, por uma outra forma, né? E é muito interessante que enfatiza isso, né? A comunicação é considerado um fator fundamental para a relação democrática, né? Encontrar o melhor caminho coletivamente para o funcionamento daquela instituição. Mas como eu falei antes, né? A questão da comunidade terapêutica, apesar de citar a comunidade, né, o entorno, né, a família, né, a organização dessa cidade, ela acaba focando muito nas estratégias dentro do hospital psiquiátrico, né, não questiona exatamente essa lógica da exclusão. Ainda dentro dessa lógica, a gente vai ter então a psicoterapia institucional, que é na França. As comunidades terapêuticas foram na Inglaterra. Na França, a gente vai ter a psicoterapia institucional, que vai fazer um outro olhar, né, e vai entender então que o hospital estava doente. Então, eles entendiam assim: bom, como é que pode? Esse povo todo é internado, né, e ninguém sai, né, ninguém melhora aqui dentro. Bom, então essa estrutura hospitalar, esse modo de funcionamento hospitalar está doente e ninguém vai melhorar dentro de uma estrutura que está doente, né? Uma estrutura doentia. Então, era impossível tratar alguém dentro de uma estrutura doentia, que teria a questão das hierarquias, jogo de poder, essas terapêuticas, né? Assim, de contenção de fenômenos, né? De manifestação, enfim, né? E aí, então, pretendia retomar o caráter terapêutico do hospital. Vejam, eles não estão questionando o hospital, o recurso, isolamento, distanciamento do seu meio social como uma falha terapêutica, né? Como um problema terapêutico. Eles estavam dizendo assim: este é um recurso, mas não está sendo aplicado de uma forma que vai trazer resultados na saúde dessas pessoas. Então, a gente tem que reformar o hospital, né? A sua diferença principal com a questão das comunidades terapêuticas foi a influência da psicanálise, que vai ter um outro olhar sobre as manifestações da loucura, né? Então, vai ter as explicações de inconsciente, enfim, que era a psicanálise que estava ali surgindo, né? Então, a psicanálise como uma compreensão do sofrimento e além das explicações físicas ou da razão, né? Então, assim, as bases biológicas e racionais sobre a loucura, né? Ia considerar, então, uma outra instância que antes não era considerada, que seria as manifestações inconscientes. Né? Quais atividades que eles realizavam lá, então, nesse modelo, né? O que eles chamam de clube terapêutico, que era uma organização autônoma dentro do hospital, gerida pelos pacientes e pelos técnicos, né? Que era uma organização da estrutura. Então, faziam atividades de pintura, de costura, de artesanato, de organização do espaço do hospital, a questão da alimentação, né? Então, assim, todas essas práticas que eram dessa organização de estrutura eram geridas de forma autônoma, tanto pelos pacientes quanto pelos técnicos, né? Possibilitavam, né, os clubes terapêuticos que cada paciente participasse do processo de tratamento, né, do seu, respeitando a sua forma de ser e sua singularidade. O foco não era o aprendizado de um ofício, mas a reorganização interna, né? Então, as estratégias, hoje ainda se usa muito, né? Estratégias de atividades,
né, artesanais, manuais, culinárias, ainda é um recurso, não para você sair dali e empreender, né, gente, hoje tudo empreendedorismo e seja seu próprio chefe, essa lógica bastante neoliberal, mas que você pudesse lidar consigo mesmo a partir de um outro recurso. Quando eu trabalhei nos CAPs, né, uma das oficinas que mais tinha adesão e que a gente via assim que as pessoas falavam delas, dos efeitos terapêuticos delas, eram as questões relacionadas à culinária, né? Assim, por quê? Minha hipótese, né, gente? Até minha dissertação de mestrado eu falo um pouco sobre a questão da alimentação, porque eu fiz sobre obesidade na adolescência. A comida, né, assim, os processos de cozinhar, elas têm muita marcas afetivas, né, de histórias da sua vida, né? Então, um bolo, uma sopa, um chá, né, assim, em que você era cuidado, né? Por exemplo, a canja da avó, o chazinho que a mãe faz, ou, né, alguém que cuida de você faz. Aquele bolo que tem sempre em determinadas festas, algum tipo de alimentos que só são comidos em determinados rituais, né? Então, por exemplo, para quem é católico, no Natal come este tipo de comida. Então, era muito interessante, né? Assim, que nas oficinas de culinária, as pessoas retomavam memórias, lembravam de coisas, de momentos em que elas não estavam tão mal, né? Então, de momentos em que elas ainda tinham uma família, em que elas tinham uma sensação de amparo, né? Mesmo que não fosse no núcleo familiar, enfim, mas que eram cuidadas de alguma forma. Isso tinha muitos efeitos terapêuticos, né? E aí, gente, a gente vai ter, então, essas outras duas experiências que vão direcionar o olhar mais para uma prática de saúde mental, né? Assim, uma transformação de objeto, de doença para a saúde, né? E uma concepção então, de saúde mental como produtora, né? E principalmente na experiência americana, de que seria possível, então, prevenir as doenças mentais, né? Como que acontece a psiquiatria de setor? Ela acontece ali na década de 1945, mais ou menos na França, né? E criticava a psiquiatria enquanto instrumento de violência e exclusão. A psiquiatria clássica, né, gente? Aquele modelo ali que a gente estava falando, né? A psiquiatria mais moderna que a gente tem hoje em dia. Para atingir o objetivo de cura e tratamento, a psiquiatria deveria ultrapassar os muros do hospital psiquiátrico. Então, vejam, já é um outro olhar, já está falando assim, bom, só o hospital psiquiátrico não dá conta do fenômeno, né? Não pode ser o único recurso terapêutico para que a gente possa atender as questões da loucura. Tinha uma proposta de cuidado, então, manter os pacientes em seu meio social e o hospital seria uma fase do tratamento e não mais a única opção. O objetivo do tratamento por essa modalidade seria o tratamento das doenças mentais, mas também sua prevenção e cuidado após a alta. Então, vejam, isso é uma evolução, porque a gente está dizendo o seguinte, que diante de uma crise, diante de um fenômeno considerado loucura, a gente não faria o isolamento dessa pessoa como principal recurso. Até poderia ser necessário que se avaliasse que precisaria de uma internação psiquiátrica, mas isso não era o principal dispositivo, né? Se criariam outros dispositivos para que a pessoa pudesse ficar no seu meio social. Vejam, se antes, ali na época do Pinel, né, um século e meio antes, mais ou menos 2 séculos antes, o isolamento ele era visto como um recurso terapêutico e um método de investigação, aqui a gente faz um outro olhar sobre a loucura, né? Assim, essas pessoas não precisam estar mais internadas, né, para serem estudadas, né, que era o começo da psiquiatria também, era outra lógica, e não são mais só consideradas assim, a gente tira do meio social, observa a evolução e aí depois devolve para o meio social. Quer dizer, já tinha raiz aí de um outro olhar sobre o fenômeno da loucura que não fosse só de base biológica. Porque se a gente está falando que é só um fenômeno biológico, faz sentido você tirar do meio social e observar
o desenvolvimento daquela loucura, né? Assim, como se ela tivesse começo, meio e fim, mais ou menos assim. Não é mais essa lógica que se tem. Vai falar, bom, aquele meio social talvez tenha relação com essa loucura. Né? Ainda não chegamos lá, mas a gente está caminhando para isso, né? O objetivo do tratamento, então, né, seria o tratamento das doenças mentais, mas também a sua prevenção e cuidado após a alta do hospital. Como é que eram esses setores, né? Como é que acontecia na prática? Então, esse super desenho aqui, né, a gente tem ali como se fosse o hospital, as alas, né? Então, a ala A, B, C e D. E essas alas não eram separadas, por exemplo, depressivos de um lado, maníacos de outro, né? Então, esquizofrênicos na A, na B vão ficar os suicidas, enfim, né? Elas eram separadas de acordo com regiões da cidade. Então, faz de conta que aqui nesse mapinha são bairros, né? Assim, ou distritos, enfim. Então, as pessoas que moravam na região A da cidade e precisassem de algum atendimento que fosse uma internação, elas seriam internadas na ala A do hospital. Qual que é a lógica disso? Primeiro que essas equipes poderiam conversar entre si, né? E pensar em estratégias, né? Comunitárias de recebimento dessa pessoa pós-alta, né? Então, aqui na nossa região a gente tem isso, essa questão toda. Os técnicos acabavam sendo conhecidos. Então, por exemplo, se você precisasse internar de novo, esses técnicos te conheciam, né? Porque você ia para a mesma ala. Claro que sempre pode mudar, mas enfim. E a chance de você encontrar alguém e ter uma sensação de familiaridade com aquelas pessoas era maior, porque também às vezes tem características culturais, dependendo de um bairro para o outro, enfim. Então, assim, cada equipe, né, A, B, C e D, era responsável pelo tratamento de um setor da cidade. Se alguém que morasse no setor A precisasse de internação, seria internado no setor A do hospital. Na década de 60, essa política de psiquiatria de setor, ela virou a política oficial francesa de assistência psiquiátrica. Então, foi, de fato, uma reestruturação nesse modelo. Hoje em dia, uma das questões que a gente trabalha nos CAPs é a lógica de mini-equipes, né? Como é que funciona? Por exemplo, quando eu estava lá no CAPS de São Paulo, a gente pegava lá uma APA do território, né, em que o CAPS atenderia, né, assim, qual é o nosso recorte geográfico, a princípio, né, depois o território em saúde, ele tem um outro conceito, mas eu vou falar de forma geográfica. Esse mapa foi dividido em 4, né, e cada equipe, a gente montava mini equipes, isso acontece aqui em Blumenau também, né, a maioria dos CAPs trabalha desse jeito. Era responsável por esse território. Então, as pessoas que moravam nesse território e criar estratégias de reinserção social, né? Pode ver que é a proposta da psiquiatria de setor, com esses dispositivos do território. Então, pode ser, por exemplo, hoje na atualidade, né? Na época que eu trabalhava lá no CAPS de São Paulo, eu fiquei na minha equipe 1, que pegava ali a Baixada do Glicério. Então, a gente tinha uma das atividades do CAPS que eu trabalhava, a gente chamava de Batuque na Rua, que era em parceria com uma ONG que ficava, tinha sua sede ali no viaduto do Glicério e que tinha uma série de atividades culturais, né? E acolhia a população em situação de rua, fazia orientações, alimentação, essa questão toda. Então, uma das atividades que a gente fazia dentro desse espaço, né? Assim, a gente foi fazer parceria com o SENAC daquela região para ver cursos profissionalizantes, SENAC ou SENAI, eu nunca lembro se é SENAC, SEBRAE, enfim, mas que tinha cursos profissionalizantes naquela região. Então, né, então, veja, assim, a gente tem contato com dispositivos comunitários, tanto de saúde, por exemplo, a unidade básica de saúde, né, se tinha algum outro serviço de saúde, e também com dispositivos comunitários. Uma das iniciativas que a gente teve era uma parceria com uma ONG que fazia reciclagem de materiais de coleta de lixo reciclável, e então a gente encaminhava as pessoas para lá para poderem se associar, era uma cooperativa, entende? Então, essa mini equipe funciona mais ou menos nessa lógica da psiquiatria de setor da França, né?
E a psiquiatria comunitária ou preventiva, né, ela surge nos Estados Unidos, né, na década de 60, né, e acreditava que além de curar as doenças, era possível evitá-las, né. Aqui a gente entra num caminho mais polêmico, né, porque a gente vai ver como é que eles foram levando essa racionalidade de prevenção, né. Troca de objeto, né, de doença mental por saúde mental, né, e é o mesmo contexto, né? Pós Segunda Guerra Mundial, eles estavam, né, assim, tinha muitas críticas aos resultados obtidos pela psiquiatria clássica, né? E naquele período, o presidente Kennedy surgiu um censo, né, que avaliou as condições tanto sanitárias, terapêuticas das internações psiquiátricas, quanto contou quantas pessoas tinham. Se não me engano, tinha mais de 500 mil pessoas internadas, né? Meio milhão, tá ali de pessoas internadas. E era muito gasto público com essas internações. Então, isso também motivou novas estratégias em saúde, né? Assim, vamos criar outras estratégias porque está saindo caro também, né? Primeiro as pessoas não melhoram e outra que é caro. E aí eles fazem, então, né, assim, uma estratégia que a comunidade vai se tornar o alvo principal dos cuidados em saúde mental, né? E vão trabalhar com uma lógica de promoção em saúde mental. Para isso, como é que começa a se estruturar, né? Então, centros de saúde mental comunitários, né, que eram tipo ambulatórios, né, serviços de saúde, com equipe multidisciplinares, né, que trabalhavam de forma intersetorial, então não só saúde, mas fazia relação com a educação, com a assistência social, inclusive com dispositivos não públicos, por exemplo, as igrejas, né, e uma compreensão da loucura ou do sofrimento psíquico, não só mais de bases biológicas, né, assim, eles vão falar em biopsicossocial, mas depois a gente vê que tem uma quedinha aí para uma questão biológica também, pela forma como eles vão compreender o fenômeno. E aí, qual que era a metodologia deles? Identificação de suspeitos de doença mental através de questionários psiquiátricos. Então, gente, o que eles inventaram? Eles falaram assim, bom, se a gente quer prevenir que as pessoas agravem, né, então a gente tem que identificar quem está em risco de agravar, né? Então, eles criaram alguns inquéritos, alguns questionários que faziam perguntas associadas ao sono, ao apetite, ao humor, agressividade, medos, se a pessoa bebia, se não bebia. Essa estratégia era para ser uma estratégia de prevenção. Mas, né, uma das críticas que se tem a esse modelo é que ela acabou virando quase como um controle moral, né, assim, de comportamentos, porque as pessoas poderiam dedar, né, assim, denunciar seu vizinho, seu colega de trabalho, seu familiar para os profissionais de saúde, que acabaram entrando numa lógica de abordagem a esses suspeitos e uma coisa que sempre se questiona, né? Assim, hoje em dia, quando a gente fala, por exemplo, de normalidade, né? Assim, existe uma série de formas de você compreender o que vai ser normalidade, né? Então, a gente pode falar em normalidade estatística, né? Sei lá, 20% está nesse lado, 10% está no outro e 80% está aqui, digamos. Essa conta nem fecha, né? Mas, enfim, vocês entenderam, né? A parte estatística mesmo. A gente pode falar de normalidade funcional. Tem diferenças, mas consegue fazer essas atividades. Enfim, uma série de formas de compreender essa normalidade. Mas todas elas balizam a forma de viver de um ser humano, né? Vamos dizer, isso é normal e isso não é normal. Se a gente coloca inquéritos que vão fazer esse tipo de avaliação, a chance da gente cair numa lógica de padronização e generalização de comportamentos é muito, muito forte, né? Então, assim, esse é o jeito certo, né, de se comportar. Será que é isso que a gente quer exatamente chegar em saúde mental? Né? Uma pergunta que fica no ar, né? Então, quem era suspeito, né? Eles eram encaminhados para acompanhamento no centro de saúde mental, né? Nesses centros comunitários, e se identificados após o diagnóstico, por exemplo, às vezes teve um surto, sei lá, eles iam para a internação e depois para a reabilitação psicossocial,
né? Então, voltavam para tentar encontrar uma outra forma de viver a partir dessa loucura que eles tinham, né? E aí, o que acontece? Como é que eles começam a compreender o fenômeno de doença mental, né, para depois transferir para a saúde mental? Eles fazem uma adaptação do modelo da história natural da doença, né, que é um pouco daquelas raízes das ciências naturais para explicar a loucura. Então, gente, o que acontece, né? Nessa lógica de prevenção, né, e a saúde mental, os Estados Unidos, né, esse recorte, essa compreensão, eles vão fazer uma transferência né, uma adaptação do modelo da história natural de doença para a doença mental. Então, veja, qual que é a história natural da doença? Tem um agente patogênico, né, um meio onde que ele vai viver, né, um meio ambiente, e um ser humano. A gente pode dar um exemplo agora, né, assim, tem um vírus, tá aí o coronavírus, um meio ambiente, né, então o espaço onde a gente vive, que ele possa, né, que ele pode se desenvolver, e um ser humano que é contaminado por ele. Isso é uma lógica linear de compreender um processo, por exemplo, de contaminação. Quando a gente importa isso para a questão psíquica, a gente corre o risco, assim como aconteceu lá na época do Pinel, de fazer um recorte muito justo do fenômeno, né? E aí o que acontece, né? Eles entendiam então que essa doença, né, mental era causada por uma crise, que poderia ser uma crise vital ou uma acidental. O que seria vital, né? Que seria do ciclo da vida, adolescência, maternidade, menopausa, perda de alguém, enfim. Ou acidentais, por exemplo, uma morte acidental e não uma morte esperada de uma pessoa idosa, uma demissão, uma separação. E entendiam que essas crises poderiam ser uma possibilidade de evolução pessoal, dependendo da pessoa, ela vai evoluir a partir dessa experiência, e algumas poderiam desenvolver, então, doenças mentais. Mas dentro dessa lógica da história natural da doença, que eles compreendiam o que seria. Então, veja, eles desenvolvem uma tecnologia que é até hoje usada, mas com um olhar mais moral sobre o fenômeno. O que acontecia? A atenção primária ia ser o quê? Modificar o ambiente, né, para ou evitar o agente patogênico. Então, assim, a gente vai criar estratégias, né, uma sociedade, né, para ter esse tipo de pessoas e evitar o surgimento de novos casos, né? E aí eu boto uma pergunta ali que eu falo assim: sob qual critério de normalidade, né, eles vão agir? Por quê? Se a gente está falando em coisas que são o básico do ser humano, por exemplo, acesso à alimentação, saneamento básico, afeto, né? Ok, a gente sabe que, em geral, pessoas que têm acessos a essas necessidades básicas satisfeitas, no futuro, né, assim, talvez elas tenham menos sofrimento psíquico. Talvez, não é linear, né? Se fosse assim, ricos não teriam nenhum tipo de sofrimento, né? Enfim. Mas que situações extremas de pobreza, não sei o quê, estão mais associadas a sofrimentos psíquicos pela limitação que a pessoa vai ter. Então, ok, tudo bem, a gente pode prevenir esse tipo de situação, né? Mas se a gente está falando, por exemplo, na adolescência, né, uma crise vital, né, como eles falam ali, ou na maternidade, existe jeito certo de ser adolescente? Existe jeito certo de ser mãe, né? Então, o que aconteceu, né? O que acabou acontecendo muito na questão dessa modalidade, que esses agentes de saúde que estavam ali para identificar pessoas que talvez estivessem com um princípio de algum tipo de sofrimento psíquico, eles acabaram virando quase que uma polícia moral, né? Então, assim, identificando formas a diversidade humana, né, acabou sendo enquadrada dentro de questionários de saúde mental, né? Então, por exemplo,
uma pessoa que é mais chorosa, né? Não necessariamente é uma pessoa deprimida, mas se alguém olha de fora e fala, não, mas se chorar 5 vezes na semana, essa pessoa está deprimida. Bom, então aí você está, né, assim, na iminência de um diagnóstico psiquiátrico, sem necessariamente ser uma condição psiquiátrica dentro dessa outra racionalidade. E aí, então, eles têm a atenção secundária, que seria diagnosticar precocemente, né, através da questão dos questionários, enfim, e a reabilitação psicossocial. Então, a pessoa foi identificada, ela tem uma questão psiquiátrica, né, assim, ela respondeu a uma dessas crises da vida com uma doença mental, né, a gente não conseguiu prevenir a saúde mental dela, então, ela interna, né, faz o tratamento e depois ela vai passar pelo processo de reabilitação psicossocial, que também, né, é uma expressão que a gente usa muito, depois a gente vai falar, eu vou falar dela no final da próxima semana e talvez no primeiro momento da terceira aula, para a gente ver do que a gente está falando, né, porque também, assim, se dentro dessa racionalidade aqui, deste recorte específico, há um padrão de normalidade que vira quase que um componente moral, deve se comportar dessa forma, deve se comportar dessa outra forma, isso aqui é desviante, isso aqui não é desviante, o que seria essa reabilitação psicossocial? Um processo de adequação, né? Então, é interessante ver, né, por exemplo, que nesse período aqui, a gente tinha o behaviorismo surgindo, né? Assim, como uma teoria bastante forte. E que, se não é bem utilizado, dependendo do recorte que ele serve muito a isso. Né, assim, uma das críticas, não da atualidade, né, gente, mas ao início do behaviorismo era justamente essa lógica, né, assim, de que o comportamento animal pode ser o comportamento humano pode ser comparado ao comportamento animal, em que as mesmas leis podem ser utilizadas para um para o outro, e existe um jeito que você consegue chegar ao comportamento que tu quer, né? Uma visão rasa da teoria, não é isso que a gente fala hoje em dia, a gente sabe, né? Mas que poderia ser usada a esse recurso. E que no Brasil, gente, na semana que vem eu vou falar um pouco disso, já estou dando um spoiler, na área da infância, né, assim, não era bem o behaviorismo, mas tinha um componente moral e um jeito de normalidade que vem também dessa ciência higienista, racista, direcionava. Então, tinha descrições, né, por exemplo, se seu filho é gago, se seu filho chora muito, se seu filho brinca muito, se seu filho brinca pouco, tu tens que consultar um profissional da medicina que ele vai ajudar o seu filho a ser um ser humano feliz no futuro, né? Então, assim, tem por trás essa coisa bem ortopédica do comportamento. Até o momento, já vimos 4 experiências de reformas psiquiátricas internacionais. Todas elas tentaram encontrar saídas para a grave realidade dos manicômios no período pós-Segunda Guerra Mundial. Cada uma delas teve suas especificidades, mas até o momento nenhuma delas promoveu, de fato, uma transformação na lógica manicomial. Para aprofundar o conhecimento sobre essas experiências, sugiro a leitura do livro Loucos pela Vida, a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil, coordenado por Paulo Amarante, publicado pela editora Fiocruz. Na próxima aula, veremos outras 2 experiências de reformas psiquiátricas internacionais, a antipsiquiatria e a psiquiatria democrática italiana.